Então uma brincadeira que eu brincava muito nos retiros da igreja que eu frequentava, que era você fazer uma corrida, né? E você percorria as voltas, e cada volta que você fazia, você pegava na mão de uma pessoa. Cada volta aumentava o número de pessoas, né? E ficava cada vez mais pesado. Se você estivesse na frente, cada vez mais pesado você continuar, conforme você vai aumentando o número dessa minhoca gigante. Tipo aquele jogo de minhoca dos celulares antigos, sabe qual é? Era assim, você ficava cada vez mais pesado e era mais difícil você andar. Essa, pra mim, é a mesma sensação que eu tenho de assistir um filme novo da Marvel hoje. Né? Porque a Marvel acaba jogando pra você tanta coisa de ligação com outros filmes ou de filmes futuros, e acaba ficando difícil você assistir algum filme novo da Marvel. Esse último Homem-Formiga, já tem crítica aqui no canal, inclusive, você pode clicar aqui no card pra assistir. Ele me fez pensar muito sobre os erros que a Marvel tem cometido com seus filmes. Algo que, pra mim, é um pouco surpreendente, porque a Marvel fez uma autocrítica no final lá do She-Hulk, que pra mim eu falei, poxa, daqui pra frente vai ser diferente, eu espero, né? Mas a gente tem visto que isso não tá acontecendo, né? A Marvel, mais uma vez, tá investindo nessa coisa grandiosa pra personagens minúsculos, com perdão da brincadeira. Não sei nem se é um trocadilho, mas é uma brincadeira, porque, poxa, imagina você, o Homem-Formiga, enfrentando um personagem super poderoso como Kang. É um pouco complicado, cara, sabe? E pior ainda, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Do Homem-Formiga mais uma vez, então se você não assistiu o filme, então você tá avisado, tá bom? E o pior é que você bota o Homem-Formiga enfrentando o Kang e vencendo com força física, bruta, sabe? É complicado. O filme fala do Kang de sendo um cara que derrotou o Thor. Não faz muito sentido essa ideia. E o filme tinha um início bom pra você, pra se estabelecer, pra se apegar. Por exemplo, no início do filme, isso eu não falei no meu vídeo, eu tô trazendo agora, no início do filme nós descobrimos que a Cassie, a filha do Scott Lang, ela foi presa por ativismo político. Ela diminuiu, inclusive, é até interessante isso, ela diminuiu uma viatura da polícia, essa era até engraçadinha, tá? E ela tá fazendo um ativismo político porque, depois do blip, pessoas perderam suas casas quando elas voltaram, né? Quando elas voltaram do estalo do Thanos, e foram ocupadas por outras pessoas e elas estavam reivindicando seus direitos, né? E isso é bem legal. Acho que faltou a Marvel explorar mais isso, as consequências do estalo do Thanos no cinema. Você tem as consequências do estalo do Thanos na série. No cinema, acho que eles não abordaram tão isso nos filmes da Terra, nos filmes mais terrenos, né? E eu acho que essa poderia ser um plot interessante pro filme do Homem-Formiga. Porque nós vemos que ele tá ali famoso, ele poderia usar a influência dele. Mesmo que ele seja confundido com outro herói inseto. Se bem que aranha não é inseto, né? Ele é confundido com Homem-Aranha. Mas ele não é inseto. Enfim, tô devagando aqui. Mas eu acho que essa poderia ser uma pegada bacana pro filme, né? Algo micro, não algo gigantesco, mas podia ser reduzido para algo mais micro, e não aquela coisa absurda e tal. É um questionamento que o próprio Scott Lang faz no filme, né? Eu salvei o mundo, mas esqueceu de ter aqui coisas pequenas para ser resolvidas, que precisam ser resolvidas, e que talvez na questão humana, né, em desenvolvimento do personagem, poderia fazer muito mais sentido do que você inventar um exército do Kang, ou o próprio Kang. Então, o filme perdeu muito nesse sentido. Quanto mais eu penso nesse filme, menos eu tô gostando de Homem-Formiga. Talvez eu até mude lá no Letterboxd a minha cotação. Eu botei 3 estrelas, talvez até diminua para 2,5, ou até menos, porque o filme tá perdendo. Conforme eu vou pensando no filme, ele vai tá perdendo qualidade, né? Depois que a Cassie é solta, né? Paga uma fiança dela e tal, bonitinho, tanto a Hope e o Scott pagam a fiança dela, leva ela pra casa, e aí a menina, no porão, constrói aquele... Isso eu mencionei no vídeo, ela tinha construído um mapeador, né? Um radar que mapeia o reino quântico. E aí dá todo o problema no filme. Eu falei, poxa, como é que a menina que tem uma veia ativista vai arrumar tempo para criar uma tecnologia que pouco importa, dane-se o reino quântico, se ninguém tivesse mexido nada com essa merda, o Kang estaria lá quietinho ainda. Não teria ativado os outros Kangs, da cidadela dos Kangs. Pra que raios a menina com tanto viés
político, ideológico, que é bacana, vai arrumar tempo pra criar um negócio desse, sabe? E criar a confusão que criou. Então, assim, esse é um problema muito gigantesco do filme. De novo, eu penso nisso e falei, putz, por que isso? Por que a Marvel não se apegou ao micro? Esquece o macro por um momento. E esse é um problema que a Marvel tá tendo em querer unir, querer fazer coisas grandiosas, ligando uma coisa na outra. E esquece de desenvolver bem seus personagens naquele filme. Tem muitas histórias de quadrinhos que são bastante intimistas e fechadas no universo do herói, daquele herói. Aí eu me lembro do Gavião Arqueiro, do Matt Fraction. Eu já devo ter citado aqui, quando eu falei do Gavião Arqueiro aqui no canal em algum momento, mas essa HQ é muito, muito bacana. Mas a própria HQ, por exemplo, da Kamala Khan, é algo fechado dentro do seu universo. A série faz isso até certo ponto, depois ela desmorona completamente, a série da Miss Marvel. Ela falha em criar alguma coisa muito grande pra menina. Poderia ser só aquilo ali. E, cara, depois a gente pega personagens mais poderosos e a gente vê personagens cósmicos, né? Lidando com situações mais pesadas. E aí, não, a gente tem um Homem-Formiga enfrentando um Kang no braço e vencendo. True story. É um problema que a Marvel precisa contornar urgentemente. Eu tava vendo um vídeo do Dom, que é no canal Pimenta Nerd, inclusive um ótimo canal também, de um amigo que tá crescendo aí no YouTube. E ele fala isso, ele fala, olha, abre o olho, Marvel, que a concorrente tá vindo aí. E ao que me parece, James Gunn, que é um cara que dirigiu um filme completamente standalone, aliás, dois, completamente standalone no universo Marvel, que são Guardiões 1 e 2, eles funcionam sozinhos, independente do universo Marvel. Ele é um cara que eu acho que sabe muito bem trabalhar isso. Então, assim, como ele tá coordenando o DC Studios agora, presidindo o DC Studios, é bem provável que ele tenha manjou esse problema da Marvel em não usar os seus filmes como uma coisa só e sim parte de algo maior. A gente não precisa também de um Vingadores Ultimato a cada semana. Quando o cinema vira estádio de futebol, é divertido, eu gosto. Já experienciei isso algumas vezes, desde o Senhor dos Anéis, vendo no cinema, vendo a galera vibrar. Eu me amarro nisso. Só que existem escalas, sabe? E você transformar isso, o Homem-Formiga nisso, cara, não. Pra chegar ao Ultimato, você teve os outros filmes. Eu não tô dizendo que a Marvel não deveria ligar tanto assim. É só diminuir isso um pouco. Reduzir essa dependência. E fazer filmes que funcionem sozinho. Não deve ser tão difícil. Afinal, até o MCU nascer, a gente tinha filmes, até da Marvel mesmo, por exemplo, o Homem-Aranha, do Sam Raimi, ou o próprio Blade, né? Citando aqui alguns dentro da Marvel, que funcionam dentro de si, no seu mundo. E é legal. Não necessariamente linka com outras coisas. Então acho que a Marvel precisa aprender isso. Urgente para os seus próximos filmes. Urgentemente. O que a gente quer, mais do que coisas grandiosas, é filme bom. Se o filme for tão bom quanto o Ultimato, sem ser aquela escala absurda, lindo, show. E material para isso, dentro dos quadrinhos, já existe. A milhão. Então dá para fazer coisa boa, sim, focando naquele micro-universo, em vez de ir pro macro, né? Então, é isso que eu tenho... Isso que eu devo falar, sabe? Sobre por que tá sendo difícil assistir ultimamente filmes da Marvel. É isso. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, desse breve desabafo, não se esqueça de dar o seu like, né? E se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.